Vamos falar um pouquinho do regime geral de previdência social, porque eu quero fazer uma analogia com o regime próprio. Vocês observem aqui que nós tivemos, durante todos esses anos, um crescimento constante do déficit do INSS. Nós passamos aqui em períodos de governo Fernando Henrique, de governo Lula. Nós tivemos períodos em que foram criados muitos postos de trabalho, períodos em que não foram criados postos de trabalho, períodos em que a economia cresceu, períodos em que houve recessão, mas uma coisa teima em crescer sistematicamente. O que é? É o déficit da Previdência. Quando uma coisa dessa acontece, nós estamos diante do quê? De um problema estrutural e não conjuntural. Este ano aqui nós vamos ter perto de 48 bilhões de reais de déficit, mesmo o Brasil batendo recorde todos os meses de criação de novos empregos, que ninguém pode garantir que isso vai continuar, né? Mas o déficit vai chegar a 47 bilhões de reais. E todos nós pagamos esse déficit, né? Como é que nós pagamos esse déficit? Primeiro, política monetária. O que acontece quando o Banco Central imprime moeda? Inflação. Segundo, política econômica de aumentar a taxa de juros, para cobrir esse furo aí de quase 50 bilhões de reais. O que acontece quando aumenta a taxa de juros? Nós desincentivamos a produção, o empreendedorismo, porque qual é o empresário que vai arriscar no seu negócio para ganhar no máximo 10% ao ano, com todos os riscos inerentes à sua atividade, se ele pode ir para a Europa, financiar o governo e ganhar 15%, 16%, 17% em título público, como ganhou até alguns anos atrás. E a terceira alternativa para cobrir o furo, qual que é? É uma política fiscal de aumentar encargos ou impostos. O que acontece quando se aumenta encargos e impostos? Nós encarecemos os produtos, diminuímos a demanda e provocamos o desemprego. Gozar é que nós pagamos essa conta todo dia e não estamos nem aí. Parece que não é conosco, né? E o segurado também paga. Por que o segurado também paga? Porque ele vê ao longo da vida o seu benefício sendo diminuído. E parece um sistema maravilhoso, né? Mas é um sistema miserável. 67% dos segurados ganham um salário mínimo. E não chega a 4% os que ganham mais do que 4 salários mínimos. Então, o aposentado finge que se aposenta e o governo finge que paga uma aposentadoria. Porque, na verdade, é um amplo programa de assistência social. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Para que a gente não chegue um dia lá. E pode chegar. O problema do INSS, a forma de financiamento. É o regime financeiro de repartição simples ou de caixa, e que significa a geração atual de trabalhadores contribui para pagar no mesmo mês a geração anterior de trabalhadores, que hoje está aposentado, na esperança de que quando chegar a sua hora existirão trabalhadores em número suficiente para pagar a sua aposentadoria. Por isso que se chama um regime de solidariedade intergeracional. Uma geração financia a aposentadoria da outra. Aí eu brigo com meu pai, porque meu pai diz, a vida inteira eu contribuí para o INSS para a minha aposentadoria. Eu disse, pai, não é para a tua aposentadoria, é para alguém que você nem conhece. Nem conhece. A segunda grande dúvida é, aonde que está o dinheiro do INSS? Onde estão as reservas? Onde está a poupança do INSS? Não existe. Ao contrário, faltam 50 bilhões para fechar a conta este ano. Então, é um regime baseado aqui num contrato social. Está escrito na Constituição, mas não tem garantias, a não ser a palavra do presidente, do Congresso, né? E nós vamos ver como que as autoridades governamentais agem quando um sistema está desequilibrado.